Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 17, a página 300 a 308 do livro de vocês. Nós vamos falar como as espécies evoluíram ao longo do tempo. Eu vou falar um breve histórico sobre todo o estudo da evolução. No século XVIII, predominavam as ideias criacionistas e fascistas, segundo as quais as espécies eram criadas por uma divindade, eram imutáveis, isso é, cada um teria surgido de uma maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características, pois não poderiam mudar ao longo do tempo. A evolução, ela é uma ciência que, a partir de suas teorias, nos permite explicar a diversidade de todas as espécies que habitam na Terra. O conhecimento vindo dessa área biológica pode ser testado, pois existem provas de sua ocorrência. Além disso, a gente pode conhecer melhor como as espécies passam por modificações ao longo do tempo e como surgem novas espécies, permitindo avaliar o grau de parentesco evolutivo de cada espécie entre elas. Os fósseis, ela é uma importante prova da evolução. Com os fósseis, a gente permite comparar as espécies que existiam e que foram extintas e comparar com as atuais, as que existem hoje, aonde a gente busca a relação de parentesco entre elas. Aqui a gente pode até observar que é uma imagem que muitos de vocês já podem até ter visto, onde muitos dizem que a gente evoluiu do macaco, partiu-se a base de um macaco, e na verdade eram como nós andávamos. Isso são tudo histórias, todos baseados em estudos antigos, de fósseis antigos, que permite a gente comparar esqueleto, ou parte óssea, né, de um determinado animal ou de uma determinada pessoa naquela época com nós seres humanos hoje, como nós andamos mais arqueados, né, mais eretos, menos arqueados, aonde nós temos o pé um pouquinho mais curto, menos grosso, aonde a nossa palma da mão, o nosso pulso, ele hoje é mais ereto, menos arqueado. Então, tudo isso é uma base que a gente estuda com o estudo da evolução, é um histórico da evolução que a gente tem, baseado, claro, em fontes da história de fósseis que nós temos com as espécies que habitavam no planeta Terra, tá? O significado biológico da evolução. Em biologia, a evolução ela significa mudança, com um sentido diferente da que a gente utiliza no nosso cotidiano. A evolução é a mudança, essa alteração ela pode ocorrer de inúmeras formas, tais como a criação de novos genes, de novas combinações genéticas que já existem. Porque a gente pode falar de evolução como melhora, né? Nós, seres humanos, quando a gente fala de evolução no nosso cotidiano, a gente fala de melhora, de uma coisa que vai melhorando. E na biologia, a evolução é, na verdade, as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, sendo ela numa planta, sendo ela num organismo vivo, sendo ela geneticamente, sendo ela um ser vivo. Compete à biologia evolutiva estudar e aprofundar as pesquisas sobre a evolução das espécies. A citologia é uma parte da biologia e a genética também é uma parte da biologia que firma como ciência, o que faz com que as primeiras ideias apresentam falhas, onde a gente pode ver na citologia, que vê a nossa parte dos nossos tecidos, e a genética, a parte dos nossos genes, onde tem algumas falhas, onde a gente apresenta algumas falhas nas primeiras ideias que nós tínhamos sobre essa evolução. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a variabilidade genética, tá? Os cientistas, eles estimam, eles pensam que existe um total aproximado de 8 bilhões e 7 milhões de espécies de ser vivo. A quantidade de genes, alelos diferentes em uma população é chamada de variabilidade genética, tá? Na ausência de fatores evolutivos, não poderiam agir sobre uma população. E existem 3 fontes primárias de geração de variabilidade genética, que são as mutações,
o fluxo genético e a reprodução sexuada. As mutações, elas são alterações ao acaso no DNA de uma forma de uma espécie que leva uma população a evoluir. O fluxo genético é qualquer movimento dos genes de uma população para outra por meio de migração da reprodução. E a reprodução sexuada é a combinação dos genes já existentes em uma população a partir da função de gameta, por meio de crossover e da geração independente e geração de recombinação genética, tá? Vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, a mutação. As mutações, elas podem ser desencadeadas por erros na duplicação da molécula de DNA, infecções virais, erros numéricos durante as divisões celulares ou por fatores externos, tá? Com elas, é possível identificar através de radiação, através de produtos químicos, a quantidade de variações fenotípicas encontradas na natureza. Para que uma mutação ela possua valor evolutivo, ela precisa ser transmitida aos descendentes. Portanto, mutações que ocorrem em células somáticas não são importantes no aspecto evolutivo, uma vez que não serão repassadas de prole para prole. Aqui a gente tem uma parte de uma mutação genética, tá? Onde a gente tem vários tipos de animais de uma mesma espécie, porém elas sofreram mutações, onde umas têm uma parte mais preta em cima, outra mais embaixo, outra toda mais escura, com uma mancha branca, outra é mais escura com a mancha branca, mas tem um círculozinho um pouquinho mais cinza. Assim, aqui eu estou falando do fenótipo, ou seja, da parte que a gente vê, não genótipo, fenótipo. A mutação genética. O gene, ela é uma sequência de DNA que é capaz de codificar uma proteína por meio de um intermediário, a molécula de RNA. Para isso, existem dois processos que são realizados: a transcrição, que forma do RNA a partir do RNA, e a tradução, que é a síntese de proteína do RNA. Portanto, muitos genes se manifestam fenoticamente pela formação de proteínas. Toda e qualquer expansão do DNA genótipo é chamada de fenótipo. Assim, uma alteração do DNA pode provocar uma alteração fenótipa, afetando a aparência e o comportamento, até mesmo a fisiologia do corpo. Quando ocorre alteração nos nucleotídeos do DNA, ou seja, nas bases nitrogenadas, classificamos como mutação gênica. Existem algumas maneiras pelas quais a mutação gênica pode ocorrer. As mais comuns são substituição, que é a troca de uma ou mais bases nitrogenadas presentes no DNA, inserção, que é a adição de uma ou mais bases à molécula original do DNA, deleção, que é retirada de uma ou mais bases da sequência genética original. A mutação genética, ela é chamada de neutra ou silenciosa, quando a substituição de um nucleotídeo do DNA não provoca alterações na sequência dos amnióticos da proteína traduzidas a partir dele. É interessante a gente observar que a mutação ocorre mais o produto evolutivo. Isso somente é possível. É interessante a gente observar que a mutação ocorre, mas o produto dela, a proteína, não sofre modificação. Nessa condição, elas não possuem caráter evolutivo, ou seja, elas não evoluem. Isso somente é possível porque o código genético é redundante. Ele é um código que codifica o mesmo aminoácido. Aqui a gente tem uma imagem que a gente pode ver mais ou menos o que acontece com um gene quando ele é mutado, quando ele não ocorre a mutação, tá? Aqui são os genes que não são mutados, eles são idênticos. Aqui são os genes mutados, o que ocorre é a mutação. Aqui é a parte da transcrição, tá vendo?
a inserção, que eu falei para vocês, supressão, que na verdade é a deletação, que é o que eu falei para vocês, transversão, que é a substituição. Aqui só estão com palavras diferentes, mas são a substituição, a inserção e a deleção, aonde aqui a troca, a transcrição, a substituição, onde que é a troca de uma ou mais bases nitrogenadas do DNA. As bases nitrogenadas são essas aqui, eu falei para vocês no capítulos anteriores. Aqui está a adição ou uma ou mais adição de uma base nitrogenada na molécula do DNA. Tá vendo que aqui houve uma inserção e aqui a deleção, é onde a gente tira uma das bases nitrogenadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a mutação crossômicas, tá? As mutações cromossômicas, elas afetam o número ou a estrutura dos cromossomos. Por isso ela pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo é a numérica, ocorre pelo ganho ou perda de um ou mais cromossomos. Essa numérica ela pode ser dividida da seguinte forma: as aneuploídeas, que são mutações que resultam em perda ou ganho de um ou mais cromossomos da espécie, ou a euplodia, que resulta na perda ou ganho de um conjunto inteiro de cromossomos, tá? E o segundo grupo que é dividido dessas mutações cromossômicas são as estruturais. Elas afetam o cromossomo e alteram a sequência de genes inteiros. Elas podem ser classificadas em deleção, duplicação, inversão e translocação. A deleção ela ocorre quando um ou mais genes são retirados do cromossomo, diminuindo o tamanho. A duplicação se dá pela repetição de alguns trechos do cromossomos, aumentando o tamanho. A inversão ocorre devido à troca de posição entre alguns genes naquele cromossomo, ou a translocação, que se forma quando cromossomos são homólogos, iguais, trocam trechos entre si. Agora eu vou falar sobre o fluxo gênico. O fluxo gênico, ele refere-se ao movimento de genes entre duas ou mais populações. Entretanto, esse deslocamento depende do movimento individual. Por isso, o fluxo gênico também é chamado de migração, processo pelo qual os genes, por meio de indivíduo, são transportados até uma população a qual existe previamente. O fluxo gênico ele pode ser exemplificado pela dispersão dos grãos de pólen para novas áreas, ou por pessoas que mudam para outras cidades ou países. Essas duas formas principais, existem duas formas principais de impedir esse fluxo, tá? Por meio de isolamento geográfico ou através de mutações. Aqui a gente tem, na verdade, um fluxo gênico, é uma imagem que eu mostrei para vocês, onde um indivíduo ele passa para uma outra população. Aqui estão em cores diferentes, então você percebe que um migrou para uma população diferente, podendo ocorrer esse fluxo gênico, tá? Crossing over. O crossing over, ele somente ocorre nas células que realizam meiose, ou seja, durante a fase sexuada no ciclo reprodutivo dos seres vivos. O crossing over ele também é responsável pelo aumento da variabilidade genética. Os gametas originais, pelo processo BCzinho e Bzinho e Czão, são recombinantes. Dessa forma, os genes paternos e os maternos se recombinam e produzem uma descendência com ampla diversidade genética. Aqui tem a imagem para vocês do que acontece com o crossing over. Aqui nós temos dois cromossomos homólogos, tá? Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czinho. O cromossomo em azul a gente pode falar que é do masculino, o vermelho do feminino. Quando ocorre a meiose, tá vendo aqui essa parte, os cromossomos recombinantes. O que eles fazem? Acontece na meiose, acontece o crossing over e passa-se o quê? O Czão que estava aqui no B passa para o Czinho que estava aqui e o Czinho passa
para o cesão que estava aqui. Aqui vocês podem observar que estão até em cores diferentes para que vocês possam identificar que ocorreu o quê? O crossing over. Durante a produção dos gametas ocorre a segregação independente, tá? A segregação independente é o evento que se inicia na metástase 1 da meiose, quando ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, herdados do pai e da mãe, terminando com a separação desses pares de forma independente na anáfase 1. Com isso, os genes situados nesses diferentes pares se separam e se recombinam ao acaso. Dessa forma, produz uma grande variabilidade de combinações genéticas dos gametas, o que gera uma diversidade genética bem maior. Aqui nós temos uma imagem para vocês visualizarem genes ligados versus a segregação independente. Aqui nós temos os genes ligados entre si. Aqui, no caso, é uma ervilha amarela, aqui é uma verde, aqui lisa, outra rugosa. Elas se recombinaram e formaram exatamente outros pares de diferentes formas. Aqui na segregação independente também há esse cruzamento, mas vocês podem perceber que há uma variabilidade menor genética, tá? Ela só acontece na metáfase 1 da meiose. Normalmente é feita em processos alimentícios, em plantas. Então, nesse capítulo, eu basicamente falei para vocês do que são a variabilidade genética, como as espécies se evoluíram através do tempo, tá? O que significa evolução. Variabilidade genética, vocês já têm uma breve consciência de que é conforme essa troca genética, mais variabilidade, menos pessoas iguais, a gente é totalmente diferente entre si por causa dessa capacidade que a gente tem de variabilidade genética, de fazer essa troca genética, esse crossing over e ter pessoas diferentes entre si. Nós vimos o que acontece numa mutação, a mutação gênica e a mutação cromossômica, o fluxo gênico, o que ocorre o fluxo gênico, o que ele é importante, o crossing over, que no livro de vocês também está bem explicadinho, que vocês podem estar até visualizando de uma forma até melhor, e a segregação independente, tá? Espero no nono ano que vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer os exercícios e nem as atividades. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar retornando. Um abraço para vocês.